Vamos ler mais uma vez, vamos todos nós ler juntos, vamos lá? Verso 2 do capítulo 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amada igreja do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, eu repito para você, Jesus te ama muito. Amém? Diga aí para quem está perto de você, né? Apesar do distanciamento, diga assim, muito. Sabe muito, 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 muito. Por isso que Ele te trouxe aqui. Por isso que Ele te sustenta aqui. Sabe, irmãos, nesse tempo de pandemia, eu estou ainda mais convicta sobre a importância da igreja em nossas vidas. Não é verdade? Quem às vezes diz, né, fala besteira em relação à igreja, né, que óbvio, igreja, o significado, um dos significados da palavra igreja é eclésia. E eclésia quer dizer lançados para fora. Isso quer dizer que a igreja de Jesus, ela vai ser lançada para fora para pregar o evangelho do reino de Deus, o evangelho da salvação. E isso é notório e certo. Somos igreja e devemos sim sermos lançados para fora para pregarmos o evangelho a fim de que mais e mais pessoas se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da salvação que só está através da pessoa de Cristo Jesus. É incrível, né? Como abrindo um parêntese aqui sobre o significado de eclésia, eu me lembro, né? Assim, automaticamente sobre o pastor Fábio. E eu me lembro agora e eu não me entristeço. Por quê? Porque eu tenho certeza de onde ele está. Eu tenho certeza do lugar que ele está, passando a eternidade. O que nós outrora aprendemos, né? Antes, nós que não, desde pequenininha, como existem muitas crianças aqui, inclusive o meu filho, já nasceram em berço cristão, onde ouviram sobre o evangelho, sobre a salvação em Jesus Cristo. Eu ouvi, por exemplo, que se eu, ao morrer, né, ficasse um tempo em um purgatório e fosse feita a mim, muitas orações fossem feitas para mim, né? Muitas rezas, muitas e muitas e muitas rezas, né? Muitas missas em minha intenção, na intenção da minha alma. Eu sairia logo do purgatório e eu iria para um lugar melhor. E quando eu me converti ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu descobri, né, que isso não existe na Bíblia. Que a doutrina do purgatório não é bíblica. E eu, né, descobri na palavra que só existem 2 lugares espirituais em que eu decido em meu tempo de vida, né? Eu decido se eu vou para um ou se vou para outro. E o céu é real, como também o inferno é real. E a igreja de Jesus, né, o significado de igreja, como eu ia dizendo, que significa eclésia, lançados para fora. A igreja de Jesus tem em um do seu papel principal sair para fora, para pregar esse evangelho que um dia eu aceitei, que um dia você aceitou, que um dia eu criei, que um dia você creu, e assim termos o direito da salvação e da vida eterna através da nossa fé. A Bíblia fala em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Mas apesar, né, de eu compreender, de eu entender, né, de Jesus, né, ter usado tantas pessoas para me ensinarem sobre um dos significados da igreja, eu também descobri em toda a minha vida cristã, e agora mais ainda na pandemia, o quanto a igreja é importante para os servos do Senhor. O quanto esse espaço aqui traz um benefício espiritual sobre as nossas vidas. Nós, né, embora que
houvesse, em todo esse tempo de pandemia, as lives, né, os cultos transmitidos em que nós estávamos em casa, no isolamento social, e nós em nossas casas assistíamos, né, os cultos. Muita gente me testemunhou, não era igual. Tinha gente até que no finalzinho, né, antes da igreja ser aberta, dizia, graças a Deus, porque eu não aguento mais live. Eu não suporto, não era assim, eu não suporto mais live, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo, eu estou ali sozinha, é algo muito impessoal, por mais que muitas vezes a gente sinta a presença de Deus, mas é algo muito impessoal, eu não suporto, não aguento mais live. E a verdade é, queridos, que nós descobrimos em todo esse tempo que isso aqui, por simples que seja o prédio, o lugar, a construção, isso aqui é um benefício muito grande para nós. Aqui nós chegamos, aqui nós nos reunimos. Aqui existe algo que a Bíblia fala no Salmo 133, que nesse momento não está ordenada em nenhum outro lugar. A Bíblia fala, aqui onde o povo está reunido, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A vida espiritual aqui neste lugar. Há tantas pessoas, né, que desfazem disso aqui, alegando e argumentando, dizendo, muita gente vive na igreja e quando chega lá fora faz isso, isso e aquilo. Querido, cada um vai dar conta de si a Deus. Não cabe a nós o julgamento e não cabe a nós pegarmos isso para nós argumentarmos e nos desfazermos da igreja. Porque é uma instituição do Senhor. Porque está escrito, não deixe de congregar. E esse congregar vai ser aonde? Vai ser nesse lugar. E agora nós estamos juntos para recebermos mais uma instrução. E eu quero que você glorifique a Deus aí no seu lugar. Será que você pode erguer as suas mãos e glorificar a Deus em seu lugar? Porque nós estamos aqui, nós temos a possibilidade, nós temos a riqueza, o privilégio, o presente de nós abrirmos a palavra de Deus. Louve a Deus pela Bíblia. Levante sua Bíblia aí que está no seu lugar. Levante aí, quem tem Bíblia, e louve a Deus por esta palavra. Nós temos a liberdade de abrirmos a Bíblia, de estarmos aqui no culto. E nós vamos aprender aqui no livro de Tiago, capítulo 3. Acompanhe comigo. Mais uma vez o Senhor deseja nos instruir, porque o Senhor nos ama. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus te ama muito. Muito, muito. Diga assim, muito, muito, muito. Diga, sabe por que Deus te instrui? Diga, gente, não é para olhar para mim não, é para olhar para o irmão. Sabe por que Deus te instrui? Porque Ele te ama muito. Se, irmãos, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Quando Deus Ele nos santifica, coisa boa Ele está querendo? Sim ou não? Sim. Se no livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, quando Ele nos santifica através da sua palavra, Ele está querendo uma coisa boa conosco. Não é verdade, irmãos? Ele está querendo que nós cresçamos, que nós compreendamos, que nós recebamos, que nós entendamos mais e mais, que nós nos santifiquemos mais e mais. Por quê? Porque Ele deseja nos levar para o céu. Quando o pastor Fábio, ele dizia, né, no passado, tantas vezes aqui, Senhor, eu já estou preparado. Uma pessoa para dizer isso não pode estar de qualquer jeito em sua vida espiritual, não. Não é verdade? Já imaginou alguém ter tanta convicção e dizer assim, Senhor, eu já estou preparado, pode me levar. Ele tinha convicção do processo de santificação que ele estava para com Deus em relação à sua palavra. Somos pecadores? Somos, mas estamos em um processo de santificação. E hoje é mais um processo, e você pode glorificar a Deus mais uma vez e dizer obrigada, Jesus. Porque eu quero que você se sinta nessa noite muito amado. Amém? Um amém mais forte. Eu quero que você se sinta muito amada.
Porque só quem passa por esse processo é quem realmente é muito amado, é quem realmente é muito amado. E hoje nós vamos ouvir sobre o pecado da nossa língua e o dever de nós refrearmos a nossa língua. Esse órgãozinho tão pequeno que faz parte do nosso corpo. Mas aqui, né, o irmão Tiago, ele vai nos ensinar no capítulo 1, no capítulo 2, ele falou sobre duas características tão preciosas para o cristão de santificação. E aqui no capítulo 3 ele dará continuidade e ele vai falar sobre mais uma característica do cristão maduro. Não é assim? Maturidade espiritual. Pastor, foi pregação de domingo, não foi? Maturidade espiritual foi assim? Não foi pregação de domingo quem estava aqui? Maturidade espiritual. Esse processo, essa característica também que Tiago aqui, ele vai abordar, ele vai ensinar os irmãos e ele também vai aprender mais uma vez. São características de cristão maduro, que vai pegar a sua língua e não vai usar mais a sua língua de qualquer forma. Não vai mais usar a sua língua de qualquer jeito, mas vai levar a sua língua ao altar do Senhor, à presença do Pai, para que também a sua língua, que é parte do seu corpo, esteja passando por esse processo de santificação. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aí, nosso irmão Tiago, ele diz assim: meus irmãos, acompanhem comigo, versículo 1 do capítulo 3. E aí Gigi vai me dizendo o horário aí até quando eu posso pregar, tá certo? Meus irmãos, não vos torneis muitos mestres de vós, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Pelo que Tiago dá a entender aqui, amados, eu vou até ler aqui um comentário para vocês, que eu sempre tenho esse livro expositivo, como livro de cabeceira, para me auxiliar nas mensagens. E eu quero ler esse comentário para vocês que diz assim: ao que parece, todos na congregação desejavam ensinar e ser líderes espirituais, pois Tiago os adverte. Aí ele cita esse versículo que eu acabei de ler, Tiago 3:1. Talvez estivessem impressionados com a autoridade e o prestígio dos cargos de liderança, esquecendo a tremenda responsabilidade e a prestação de contas que implicam. Os que ensinam a palavra serão julgados com maior rigidez. Os mestres devem usar a língua para compartilhar a verdade de Deus e é fácil pecar com a língua. Além disso, os mestres devem praticar o que ensinam, pois de outro modo seus ensinamentos não passarão de hipocrisia. Não é fácil imaginar os danos que um mestre pode causar por se mostrar despreparado ou por sua vida não condizer com seus ensinamentos. Tiago, ele estava mencionando aqui, né, através desse versículo, que muitos daquela igreja, ao que parecia, desejavam ser mestres e não tinham entendimento, não tinham noção daquilo que eles estavam pedindo. Provavelmente eles estavam, né, desejando o cargo, a posição, por pensar na cabeça deles erroneamente que esse cargo ali, né, de posição, talvez de, vamos dizer assim, como o comentarista faz aqui, deixa eu achar aqui a palavra, não só de posição, mas de regalias, de ter algum tipo de regalia, e eles imaginavam isso de forma errônea. Não sabiam eles que a posição que eles almejavam, né, exigia uma maior responsabilidade. Afinal de contas, todo mestre, todo aquele que está à frente, deve viver
naquilo que ele prega. Deve pregar o que ele vive. Senão, ele será um mentiroso. E continuando no verso 3, diz assim. Ele vai... verso 2. Dando continuidade no verso 2, parte B, ele diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear toda a língua, capaz de refrear todo o seu corpo. E aí Tiago, ele vai apresentar aqui 6 imagens para a língua. E eu gostaria que você aprendesse. Eu preguei sobre isso um tempo, bem pequeno. Mas eu iniciei a mensagem e vou continuar o próximo sábado. Mas aqui, como o tempo é maior, eu gostaria que você aprendesse. Vejam só. Tiago apresenta 6 imagens para a língua. Os próximos versículos que nós leremos. E essas 6 imagens são elas. Primeiro, o freio. Repita, o freio. Segundo, o leme. Repita, o leme. Terceiro, o fogo. Quarto, um animal venenoso. Quinto, uma fonte. Diminuiu, foi? Eu vou convidar todos vocês para a casa pastoral. Depois nós fazermos um jantar daqueles. Viu? Nem que lá em casa não tenha nada, mas a gente se vira nos 30. Para todo mundo ficar forte. Vamos lá, meu povo. 5, uma fonte. E 6, uma figueira. 6 imagens que Tiago, ele vai apresentar a língua como essas coisas. Um freio, o leme, o fogo, um animal venenoso, uma fonte e uma figueira. Ele apresentará aqui, ensinando aqueles irmãos. E aí ele começa apresentando a língua como um freio. Versículo 3. Diz assim, acompanhe comigo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Em outras palavras, o nosso irmão Tiago, ele estava ensinando aqueles irmãos. Precisamos controlar todo o nosso corpo. E esse controle se dará em você controlar primeiro a sua língua. Amém, amados? Eu vou repetir novamente. Precisamos controlar todo o nosso corpo. E esse controle se dará primeiro se nós tivermos o poder de controlar a nossa língua. E ele compara aqui a língua, Ele diz, olha, se nós pomos freio na boca dos cavalos, através desse freio e daqui a pouco o leme, que ele também vai usar a língua e ele vai comparar, com a imagem aqui do leme. Esse freio e esse leme tem o poder de dirigir. Um cavalo, se você coloca freio na boca do cavalo, você não vai estar guiando somente ali a cabeça do cavalo para a sua direita ou para a sua esquerda, não. Você vai estar usando aquele freio para controlar todo o cavalo, para que ele se posicione e até ande na direção que você queira. Do mesmo jeito será a nossa língua. Se você controlar a sua língua, você terá o poder de controlar todo o seu corpo. Olha, quem está comigo, diga amém. Pois as nossas palavras, elas costumam levar aos atos. Você está entendendo? As nossas palavras, se elas forem ditas de forma sábia, de forma coerente, no tempo certo, na maneira certa, da forma certa, elas nos levarão automaticamente para bons
atos. Para atos sábios. Para atos que as consequências nossas serão benéficas. Nós vamos colher os frutos daqueles bons atos. Mas através também de palavras malditas. De palavras ditas sem sabedoria. De palavras precipitadas. De palavras incoerentes. Queridos, saibam que você tem um poder. Que eu tenho um poder na minha língua. Com a minha língua eu posso levar cura. Mas eu também posso adoecer grandemente uma pessoa. Com a minha língua eu posso levar restauração. Mas com a minha língua eu tenho o poder para destruir completamente a vida de uma pessoa. Com a minha língua eu posso promover a paz. Mas também com a minha língua eu posso promover uma guerra. E como cristãos somos portadores da paz. E a nossa língua nós precisamos vigiar. Afinal de contas, a palavra do Senhor Deus diz que não é o que entra no homem que o contamina. É desse jeito que diz a Bíblia? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se você tiver amor no seu coração, você vai falar de amor. Se você tiver ódio, você vai, soltar, jorrar ódio. Se você tiver ira, você vai soltar ira. Se você tiver inveja, você vai soltar inveja. Se você tiver discórdia dentro do seu coração, esse período que nós atravessamos foi um período de extrema discórdia, sim ou não? Esse período que nós atravessamos foi um período de extrema facção. Está pensando que é só grupos de extermínio que provoca facção? Que são, Não. Saibam que tem muita facção no meio de muita gente. Gente está promovendo aí facção, dissensão, discórdia. E não estão percebendo que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Um período extremo de partidarismo. Ai, pastor, eu não posso exercer minha democracia. Pode, deve. Mas quantos esqueceram nesse período da principal cidadania, que é a cidadania celestial? Hoje eu meditei muito sobre esse tema, vinha na minha cabeça. Não basta só não se envergonhar. Lembrando de Romanos 1,16. O que é que diz Romanos 1,16? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Mas eu ficava me lembrando, era o Espírito Santo de Deus que me lembrava. Não basta só não se envergonhar. Mas também você precisa não envergonhar. Quem está me entendendo? Não basta só não se envergonhar. Eu já não me envergonho mais do Evangelho. Isso é maravilhoso, isso é de Cristo. Isso é tremendo. Você não se envergonhar, eu não me envergonhar. Mas também eu preciso não envergonhar. Não envergonhar. E a minha língua pode ser um instrumento para deixar o meu corpo descontrolado. Pois palavras costumam levar a atos. Temos uma velha natureza que deseja nos controlar e nos fazer pecar. E vez por outra, o inimigo pode usar a nossa língua. A língua, meus queridos,
Verso 3, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Verso 4, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aí o irmão Tiago vai dizer no verso 5, assim também é o que, igreja? Bem forte, assim também é diga assim, eu estou aprendendo. Diga aí bem forte, eu estou aprendendo. Diga obrigada, Jesus, porque o Senhor me ama. Verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você chega, e aí ele vai comparar agora, né, a língua. Ele vai usar a imagem do fogo, que está lá de repente, né, tudo tranquilo, ou se não está tão tranquilo. Os ânimos estão alterados, mas a Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque eles eram a Deus. Você já imaginou que sua língua, ela tem o poder de levar paz, de apagar o fogo? A Bíblia fala, num trecho da Bíblia diz assim, que não havendo lenha, o que é que acontece com o fogo? Se apaga. Se você chegar em um determinado lugar, em uma determinada situação, você pode ter uma atitude a usar a sua língua, e você pode ter outra atitude usando sua língua. Não havendo lenha, o que é que acontece com o fogo? Se apaga. Isso quer dizer que eu e você tenhamos que ter sabedoria e com a nossa língua não colocarmos mais lenha na situação para que o fogo não aumente. Mas lembra do que eu te disse? Temos uma velha natureza que deseja nos controlar e nos fazer pecar. A nossa velha natureza diz, coloque fogo. Coloque fogo. Coloque fogo, fale de fulano, fale de cicrano, seja fofoqueiro, coloque Jefferson contra o irmão, coloque Francimar contra a esposa contra Francimar. Tudo isso, a língua tem um poder. E o versículo 6 diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Como é sério. A nossa língua pode nos levar ao inferno. Não é sério, igreja? Não é sério. É muito sério. Você que me ouve em casa, é muito sério. A minha língua, a sua língua pode nos levar ao inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de férias, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Esse versículo, amados, está aqui testificando lá o livro de Gênesis. Quando lá no livro de Gênesis, Deus, ele falou que o homem, ele teria o domínio sobre os animais. Mas existe um animal, olhe para cá. O homem controla um animal selvagem. Não é assim? Eu já vi homem brincando com leão dentro de uma jaula. Eu sou quem não faria. Eu já vi homem, né? Lá, domador de leões, de onças, brincando ali com aqueles bebezinhos que parecem ser inofensivos. Para mim não é. Eu já vi homem, né? Pela televisão, brincando com aquelas baleias grandonas ali em Orlando, lá na Flórida, naqueles parques temáticos. E eles, né, ficam dando comando àqueles animais muito maiores que ele. E os animais obedecem aos seus comandos.
Eu já vi homem dominando cavalos selvagens. Mas o homem não consegue dominar a sua língua. É isso que a Bíblia está falando. Verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. As palavras que proferimos, meus queridos, afetam a vida dos outros. Por isso que eu e você precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar, você que está me assistindo online, porque as palavras que nós proferimos afetam a vida dos outros. E às vezes você nem sabe que está afetando a vida do outro, e você sente prazer em dizer aquilo, em relatar aquilo, em mostrar aquilo. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor. Acompanhe comigo Tiago 3:9. Leia aí, pegue na sua Bíblia. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Verso 10. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Quanto ensinamento no livro de Tiago. Não é proveniente que o cristão, a mesma boca, a mesma língua que glorifica a Deus, agora está com a mesma língua, falando palavrões, contando piadas picantes, participando de rodas de escarnecedores para lançar a vida de alguém na lama, se reunindo para falar mal do outro, tramando algo contra outro e usando a língua para fazer isso. A Bíblia fala, não é conveniente que estas coisas sejam assim. A minha boca abençoa os meus filhos. A minha boca abençoa o meu marido. A minha boca abençoa a minha igreja. E daqui a pouco a minha boca amaldiçoa. Versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode jorrar água doce. Tiago estava ensinando aos irmãos: você não pode usar a sua língua para fazer as duas coisas. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a você mesma e agrada consequentemente a sua carne, porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. Queridos, o fogo pode começar com uma pequena centelha, pode crescer e destruir uma cidade. Você sabia que o mesmo poder que tem alguém, uma pessoa, para promover um avivamento sustentável em uma cidade, tem também uma pessoa que pode promover um incêndio em uma cidade? Tem. Esses dias nós temos visto. As palavras podem começar incêndios. Eu já citei esse versículo: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Se você não estiver lá para colocar mais lenha na fogueira, sabe o que vai acontecer? A contenda vai parar. A briga cessará. Mas se você fica, eu dou a última palavra, essa briga não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Provérbios 14:29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O fogo queima e fere, e nossas palavras podem fazer o mesmo. O fogo queima e fere, nossas palavras podem fazer o mesmo.
Ao espalhar-se, o fogo destrói. As palavras que proferimos também têm o poder de destruir. A língua não é apenas semelhante ao fogo, mas também é um animal perigoso, é uma fera irrequieta. As águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Provérbios 18, 4. Vou repetir mais uma vez. Águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Verso 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode produzir água doce. O que Tiago estava dizendo é, não pode do mesmo templo. Tem alguém aqui que é templo do Espírito Santo de Deus? Diga amém. Não pode do mesmo lugar sair água doce e sair água salgada. Você é fonte de águas vivas. Olhe para quem está do seu lado e mesmo com máscara, diga, você é fonte de águas vivas. Você é fonte de águas vivas. Aí no versículo 13, que fala sobre a sabedoria lá do alto, diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Ele estava dizendo, quem de vocês que deseja tanto ser mestre e quer mostrar para os outros que você tem sabedoria, eu vou lhe aconselhar a fazer algo. Mostre através das suas atitudes. Mostre através das suas palavras. Você chegar e ser um pacificador, está havendo uma contenda aqui, está havendo uma guerra. Ei, eu vou chegar e eu vou pacificar. Eu vou chegar e eu vou trazer a paz. Versículo 14, se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? É o partidarismo. É a separação. É a facção. Ele diz, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Olha o que é que a Bíblia está comparando a sabedoria que não vem do alto. Usar a língua de forma incoerente, fora da palavra de Deus, para fofoca. Essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Verso 19, vamos ler todos nós juntos? Ora, é em paz, vamos lá, igreja? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Deus deseja que nós usemos a nossa língua para promover a paz. Amém, igreja? Seja um portador de paz. Acabe em nome de Jesus. Olha, nós estamos no processo de santificação. E por fim, a vida eterna. E o Senhor nos trouxe a esse lugar mais uma vez para nos fazer crescer. Para nos fazer crescer. E nesse processo de santificação, iremos usar a nossa língua para a glória de Deus nesse processo de santificação. E por fim, a vida eterna. Amém?